e fala sobre a saída de um dirigente que até outro dia mandava muito no São Paulo. Tem sobre o São Paulo mudando de parceiro em seu estádio. Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem a melhor campanha na era dos pontos corridos depois de 6 rodadas de últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora de falar sobre uma saída no São Paulo, Carlos Belmonte, que foi o homem do departamento de futebol durante a maior parte da gestão de Júlio Casares e era o principal nome cotado para assumir a presidência do São Paulo na eleição marcada para dezembro desse ano, decidiu se afastar da política do clube. Ele acaba de deixar o cargo de coordenador do Legião, importante grupo do Conselho Deliberativo, talvez aquele com mais apoio nesse momento. Belmonte, que foi diretor de futebol durante a maior parte da gestão do Júlio, desistiu de concorrer à presidência ao perceber que perdeu apoio político e força entre sócios. A verdade é que ele se queimou muito pela falta de resultados do time do futebol. Ele acabou sendo dispensado pelo Júlio Casares no fim do ano passado, assim como seus assistentes. E a partir daí, apesar de ter força do Conselho Deliberativo, Belmonte percebeu que se esvaziou entre sócios do São Paulo. Importante registrar que o Belmonte não é a única carta fora do baralho nessa disputa para a presidência. Márcio Carlomagno, que funcionava como uma espécie de CEO do São Paulo e tinha o apoio do Júlio Casares para ser o pré-candidato à presidência, também é outra opção descartada. Tudo se encaminha para que Vinícius Pinotti, que já foi diretor de futebol em outros tempos, seja candidato à presidência. Para completar sobre o São Paulo, registrar que o Tricolor enfrenta o Atlético Mineiro nessa quarta-feira na Arena MRV, com 2 jogadores pendurados e a um cartão da suspensão, por exemplo, ficariam fora do confronto contra o Palmeiras no fim de semana no Morumbi. São eles Alan Franco e Luciano, que não podem levar cartão. O São Paulo acaba de mudar de parceiro. O Tricolor tinha para o fornecimento de alimentos e bebidas em seu estádio uma parceria com a F-Gol. Uma enorme confusão, briga na justiça, enfim, um acordo para a rescisão do contrato foi selado. E o Tricolor, depois de conversar com 6 empresas diferentes, optou por fechar com a GSH. Essa empresa vai ser responsável pela realização de serviços de alimentos e bebidas no estádio em dias de jogos e shows. Importante registrar que a estreia deve acontecer já no sábado, nesse final de semana contra o Palmeiras, jogo clássico do Campeonato Brasileiro. Em meio a isso, ou até o fim de semana, o São Paulo está providenciando a retirada de todo o equipamento, além dos alimentos que pertenciam à F-Gol. Esse maquinário vai ser levado por um galpão, à espera de que a F-Gol indique para onde levar todo o material. O São Paulo ganha com a mudança do parceiro. A expectativa é de um aumento de 150% na receita se comparada à F-Gol. E aí, só para fazer uma ilustração importante, São Paulo tem arrecadado cerca de 4 milhões de reais por cada show realizado no seu estádio. Com esse aumento, esse incremento de 150% com comidas e bebidas, dá para dizer que esses 4 milhões vão chegar a pelo menos 5 milhões para cada show realizado no Morumbi. Só para completar o noticiário do time, São Paulo faz mais 2 jogos antes da pausa para a data FIFA. Quarta-feira, em Minas Gerais, contra o Atlético Mineiro. No fim de semana, contra o Palmeiras, dentro do seu estádio. E Caleri vai ou não renovar o contrato com o São Paulo? Dá para dizer que o Tricolor já começa a correr risco de perder um jogador super identificado com o clube e que vive grande fase. O Caleri é o artilheiro do São Paulo em 2026. São 8 gols marcados em 14 partidas. O vínculo dele se encerra em 31 de dezembro e a partir de 1º de julho, o Caleri já pode assinar um pré-contrato para deixar o São Paulo de graça. Importante registrar que imaginar o Caleri jogando no outro clube brasileiro parece maluquice. O cara tem muita identificação com o São Paulo, com o torcedor e nunca faria isso. Mas River Plate e Boca Juniors são 2 dos velhos interessados no atleta e já tentaram algumas vezes contratá-lo. No São Paulo existe enorme confiança de que o Caleri terá seu contrato renovado. As negociações já começaram, a ideia do Caleri é ganhar mais do que seu atual salário de R$1.300.000 por mês. A avaliação do Caleri é de que há no São Paulo jogadores ganhando bem mais, como por exemplo o Lucas Moura, R$1.800.000 mensais. O Oscar, enquanto atleta do Tricolor, tinha direito a R$2.300.000. Harry Macis, Rui Costa e Rafinha tentam convencer o Caleri a estender esse contrato sem um aumento tão relevante assim. O Tricolor já concordou em conceder esse aumento para o jogador. Outro dia, quando perguntado sobre a possibilidade de renovação, Caleri respondeu isso aqui, abre aspas, isso fica para a diretoria, tenho que fazer o meu,
quer me colocar à disposição do treinador o máximo possível e tentar fazer a maior quantidade de gols pelo São Paulo. Depois, sobre o ano que vem, a gente vai ter que repensar e falar dia a dia com a diretoria para ver o que eles querem e o que eu quero também. Na manhã desse sábado, antes de gravar o vídeo, entrei em contato com uma pessoa da comissão técnica lá da Barra Funda. E essa pessoa afirmou que o São Paulo está muito convencido de que a renovação vai acontecer. Um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, com mais dificuldade ou menos dificuldade, mas sem riscos de o Caleri deixar o tricolor. O que você pensa sobre essa renovação? Até que ponto você iria se fosse dirigente do São Paulo? Já uso o espaço para comentário para opinar. Só para completar em relação ao líder do Campeonato Brasileiro, Enzo, que foi poupado da partida contra a Chapecoense por conta de dores na coxa, está recuperado, enquanto o Rian Francisco, que passou no ano passado por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, já está no processo de transição e deve estar à disposição muito em breve. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos depois de 6 rodadas. O São Paulo mais uma vez venceu o Red Bull Bragantino, segundo triunfo no ano, agora de virada por 2-1 com outro gol de Caleri. Com o resultado, o São Paulo pulou para 16 dos 18 pontos possíveis. E é aqui que vem a informação importante. Nenhum time fez melhor campanha do que o São Paulo desde 2003, quando o torneio passou a ser disputado na era dos pontos corridos, depois de 6 rodadas. O São Paulo tem os mesmos 16 pontos do Palmeiras de 2019, do Corinthians de 2011, do Corinthians de 2017 e do Corinthians de 2010. Essas são as 5 melhores campanhas do Brasileirão na era dos pontos corridos depois de 6 rodadas. São Paulo, que desde a chegada do Roger Machado tem 2 partidas e 2 vitórias, ele havia estreado com triunfo na quinta-feira contra a Chapecoense no Canindé. Os 2 próximos jogos antes da pausa para a data FIFA, confronto contra o Atlético Mineiro quarta-feira na Arena MRV e depois contra o Palmeiras como mandante. Registrar que Caleri estava super eufórico com seu 9º gol em 15 rodadas na atual temporada. Caleri festejou a liderança, mas pediu pés no chão, afirmando que não há nada conquistado. Você, torcedor do São Paulo, acredita na chance de título do Campeonato Nacional? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Silmar Lima perguntando se o Caleri vai renovar com o São Paulo. Só para confirmar, deixa eu só checar até quando vai o contrato do Caleri com o tricolor. Caleri, que voltou a balançar as redes, né? Voltou a marcar gols. Contrato até 31 de dezembro de 26. Caramba! Deixa eu ver se existe algum movimento dentro do São Paulo. O contrato do Caleri termina em dezembro. Você já está tratando da renovação? Chegou a resposta aqui, ó. Conversando aqui com o presidente do Ceará. Tá falando sobre o jogo contra o São Bernardo na terça-feira, tá? O Roberto Campos por aqui. Vorcaro na thumb, sim, eu estava explicando essa história do Atlético, né? Como é que funciona. Não vamos falar sobre trocas de mensagens, sobre WhatsApps, a menos que vocês queiram, né? Se alguém favoritos, esses candidatos são Fluminense e São Paulo, nessa ordem, tá? Eu confio mais no time do Fluminense hoje do que no time do São Paulo. Respeito o bom momento do São Paulo, são 13 pontos em 15, mas ainda não confio no São Paulo. No Fluminense, eu confio para que o Fluminense seja o que o Cruzeiro foi no ano passado. Eu acho que o Fluminense hoje é o grande candidato à terceira força do futebol brasileiro. Se tem algum time que pode dar trabalho na pontuação pelo título do Campeonato Brasileiro para Palmeiras e Flamengo, que são os favoritos, esse time para mim é o Fluminense. Beleza? A diretoria do São Paulo podia ter esperado o Dorival cair do Corinthians para mandar o Hernan Crespo embora, para contratar o Dorival Júnior. Mas os caras do São Paulo estavam desesperados por mandar o Hernan Crespo embora, e não quiseram que o Crespo ficasse, acho que entendiam que o clube venceria, até com relativa facilidade, a Chapecoense, como aconteceu nessa quinta-feira, e aí o momento do Crespo seria ainda melhor, né? Ele vinha de 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Se ele vence a Chape, iria para 8 vitórias. Enfim. O Arlindo José, kkkk, a imprensa já tá comendo do São Paulo até, já tá com medo do São Paulo até você. Não, eu tenho medo de, cara, eu tô com medo hoje do Paysandu.
campeão paraense, venceu o Remo, despachou a Portuguesa do Rio 2-0 com facilidade e é o próximo adversário da Lusa. Cara, juro por Deus, eu assisto a todos os jogos da Série A, até porque eu gosto, preciso e aposto, né? Mas para mim não tem diferença nenhuma. Os guris, eu sou capaz de fazer uma aposta com você, Nicola, que o Corinthians termina o campeonato na frente do São Paulo sem doletas. O guris, vamos fechar? Vamos fechar essa apostinha? Sabe por quê? É possível até que o Corinthians seja mais confiável do que o São Paulo, mas nos mata-matas, esse time do Corinthians é muito preguiçoso nos pontos corridos, cara, muito preguiçoso. E eu nem confio muito no São Paulo não, tá? Mas esse time do Corinthians, ele só joga quando quer. A mesma máxima do ano passado, ela continua valendo para esse ano. Corinthians escolhe os jogos que quer jogar. E quando escolhe, quando decide jogar, joga muito bem, tá bom? Também mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, perguntando a respeito do contrato do Caleri, termina em dezembro. E você já o chamou para renovar? Cara, o Caleri tem tanta identificação com o São Paulo que perder ele seria complicado. Ó, mais uma informação. Estamos conseguindo falar com bastante gente. Já trouxemos respostas do diretor, do presidente do Ceará, do diretor do Corinthians, de um diretor do São Paulo e agora sobre o Cruzeiro. A pergunta que eu tinha feito é: alguma chance de o Cruzeiro contratar goleiro até o dia 27? Não temos intenção de contratar goleiro. Então, dá para imaginar que Matheus Cunha continue e aí os meninos da base podem ser mais utilizados. O Kaufer, peraí que rodou aqui, ó. Nicola, my friend, deixei meu like. Verdade que o São Paulo quer um meia do Novo Horizontino? Quem é? Tamo junto. O Cal, vou até mandar mensagem para uma pessoa de São Paulo, mas eu não tô vendo mais possibilidade de São Paulo trazer reforços não, tá? Especialmente depois da chegada do Cauli. Trazer outro meia. O Santo tá dizendo que mandou um salve lá no Insta. Assim que eu entrar, eu dou uma olhada. O Vinícius Pinho, Nicola, boa noite. Você acha que o Tite vem pro Timão? Vinícius, eu acho que o Tite tem grande chance de ser demitido no domingo. E eu não tinha pensado nessa possibilidade. Vocês, durante a live, é que me alertaram para isso, né? Se o Tite cair, a sombra pro Dorival passa a ser bem importante. É um ponto considerável, tá? E a situação do Tite no Cruzeiro é bem delicada. William Fernando Nepomuceno. Nicola, boa noite. Você sabe me dizer se o Roger Machado pretende indicar algum jogador, o Inter para o futuro, para vestir a camisa do São Paulo? William, esse foi um dos temas de conversa do Rui Costa com ele. Roger chegou bem pianinho no São Paulo, entendendo que a situação dele é delicada, tá? Ele chegou sob muita pressão, os caras do São Paulo precisavam segurar uma bucha. Então, não dá para imaginar que ele vá fazer nenhuma exigência. Na primeira entrevista coletiva, o próprio Rui Costa disse que com esse elenco que o São Paulo vai até o fim da temporada e que vai haver um trabalho forte para que os atletas da base sejam melhor aproveitados no time de cima, tá bom?